sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso PlatôCast. Para mim é uma honra, uma alegria gigantesca estar em mais um episódio trazendo contribuições grandiosas para a tua prática clínica e para você também que está passando por momentos difíceis e que precisa do auxílio do autoconhecimento e da psicologia e como nós podemos te ajudar em todo esse processo. Hoje nós temos um convidado muito especial que vocês já tiveram a grande alegria de conhecer, que é o Pedro. Eu vou depois pedir para ele se apresentar novamente para vocês, mas eu te convido a assistir o nosso primeiro episódio que foi sobre o surgimento do Psiplatô. Mas no episódio de hoje você vai ter a plena convicção de como você que está estudando para um concurso ou para uma residência ou por algum momento ansiogênico da tua vida, de como a terapia pode te ajudar a passar por esse momento de uma forma mais leve. Então, vou convidar aqui o meu convidado para se apresentar um pouco para vocês e falar um pouco da experiência dele nesse ramo. Bom dia, gente. Bom dia, amor. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando para vocês nesse podcast que com certeza vai ser muito rico, porque é um assunto muito vasto, certo? Me chamo Pedro Teles, sou aprovado no concurso de promotor de justiça do estado de Ceará. Eu fiz mais de 22 concursos entre magistratura e Ministério Público e hoje eu quero partilhar algo que não tem a ver tanto com conteúdo jurídico, que foi um pilar na minha caminhada de concurseiro, que é o auxílio psicológico durante toda a trajetória. Eu não preciso nem falar para vocês do quanto isso se torna um dos pilares do concurseiro, mesmo que ele não enxergue isso. Muitas vezes é impressionante como, em termos de concurso, nós estamos educados desde a época da faculdade a enxergarmos que o concurso ele se resume em doutrina, lei seca, jurisprudência e questões. E o aluno acha que isso é uma fórmula mágica e que o panorama ideal da vida dele vai levar com que ele somente se resuma àquele mundo durante 3, 4 anos ou até menos, se for da vontade de Deus. Ocorre que não é bem assim. A gente sabe que a nossa vida é dinâmica. Recentemente, eu posso mencionar um exemplo, nós tivemos uma pandemia. Muitos alunos disseram, olha a pergunta, como é engraçada essa pergunta. Quantos anos você levou até ser aprovado? Peraí, qual foi a época que você estava estudando? Porque quem estava estudando há 8 anos atrás, se levar 3 anos para ser aprovado é uma coisa. Mas quem está estudando há 3, 4 anos, teve uma pandemia no meio. Uma suspensão de 2 anos de concursos públicos. Então, esse início de tempo talvez seja um dos fatores primordiais para levar o concurseiro a ter tantos problemas relacionados à psicologia. Então, um dos pilares, além da doutrina, lei seca, jurisprudência, questão, é o aspecto psicológico. O concurseiro, ele precisa entender que sem cabeça boa, ele não vai estudar, ele não vai ter concatenação de ideias, ele não vai conseguir ter aquele ânimo, aquela força para que ele consiga estudar durante muito tempo. Porque assim, sabe? É interessantíssimo falar sobre isso. Mas se eu pudesse começar esse podcast falando de um assunto só e que vai se destrinchar em todos os outros assuntos aqui, desde ansiedade até os medicamentos, que depois nós vamos entrar aqui, assuntos fantásticos, que, gente, é muito rico ter uma psicóloga como a Laís orientando pessoas de concurso público. E eu falo isso não só para concurseiros, esse podcast não é só para concurseiros, mas principalmente também para psicólogos, para que eles enxerguem que é necessário investir nessa área, tá? É muito necessário você olhar o concurso público como um mar de trabalho mesmo, trabalho para o psicólogo. Então, hoje, se eu pudesse elencar, um único assunto seria o tempo. O tempo. Por quê? Vou explicar em detalhes. O concurseiro, ele olha para a vida de concurso e diz assim, no máximo 3 anos eu vou passar. Ele já estipulou uma meta fatal para ele. E que, na verdade, a gente não consegue prever o futuro, né? Aí a vida é dinâmica. Sabe? A vida é dinâmica, amor. Então, tipo assim, é muito engraçado você ter aquela noção de que toda vida que você estipula um prazo para passar, você está jogando contra você mesmo. E detalhe, vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você já escutou eu falando 1000 vezes sobre isso.
Concurso público é uma corrida de 100 metros ou uma maratona? Com toda certeza uma maratona. E é isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Isso eu tô falando, a gente está falando especificamente agora de concurso público, mas não necessariamente sobre esse ponto. Mas quantas vezes a gente espera fórmulas mágicas, a gente espera resultados imediatos, mas que, na verdade, se a gente for esperar por esses resultados imediatos, talvez a gente esteja se sabotando. Sabotando, na verdade, a nossa felicidade. Porque se eu coloco ali uma meta de, nossa, eu vou ter 2 anos para estudar para um concurso. E aí, se eu não passo daqui a 2 anos, como que vai ser? Como que eu vou me sentir em relação a isso? Todo o plano de vida que eu fiz, todos os sonhos que eu já tive, todas as idealizações que eu já fiz. Então, é muito sobre aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada porque no momento em que tu passar no concurso, às vezes a gente acaba colocando ali a nossa felicidade nesse ponto. Né? De, puxa, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Como se fosse resolver o problema da vida. Exatamente. A minha vida vai acontecer tal coisa no momento em que eu passar no concurso. Isso falando de concurso, mas pode ser residência, pode ser qualquer meta que a gente coloca na nossa vida. Nossa, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Opa, pera lá. Então quer dizer que durante o processo, até tu passar, tu não vai experienciar a felicidade. Tu não vai se permitir aproveitar o momento. Imagina o quão pesado é a gente colocar a nossa felicidade apenas na meta. Mas espera aí, durante esse processo, tu precisa aproveitar a tua vida, porque ela está acontecendo. Existe vida na trajetória, entendeu? Exatamente. Os concurseiros não entendem isso. E eu já sofri sobre isso, eu posso compartilhar com vocês. Isso aqui, gente, 99% de tudo que eu estou falando aqui, eu vivi na minha pele. Então, assim, eu pensei, quando eu passar, quando eu for aprovado, que eu puder dar uma descansada, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Não é. Sim. Não é. Então, assim, eu vou ser bem sincero. O tempo, ele é, sim, talvez, o maior adversário do concurseiro. Não que ele seja, mas é porque o concurseiro encara ele como adversário. E isso gera tudo. Isso é o start. Vou explicar por quê. Com o tempo que você estipulou, até mesmo aquela busca de passar o mais rápido possível, aquela corrida frenética de você atropelar até mesmo o que deve ser feito num cronograma, isso eu falo muito para os meus alunos de mentoria, primeiro vamos construir um tijolinho por vez. Quando a gente formar uma base boa, a gente consegue avançar para outras estratégias de estudo. O concurseiro, às vezes, ele quer... eu quero fazer só lei seca e questão porque é o que cai na primeira fase. Certo, mas você esqueceu que você vai ter segunda fase, oral, alguns concursos tribuna. Então, assim, não é só a primeira fase. Você não vai ser indagado numa fase oral. Me deu um conceito de dolo. Você não vai ser indagado isso. Você vai ser indagado numa questão profunda. É impressionante você ver, para quem é concurseiro, para quem é psicólogo, que queira trabalhar nessa área, assista a prova ao vivo de oral do Ministério Público de Minas. 80% a 70% dos problemas que tem ali não são jurídicos. Aqueles alunos já são promotores de justiça. Onde eles caem? No aspecto psicológico. Gagueira, nervosismo, roer unha, não conseguir concatenar ideia porque está muito nervoso. Aí a pessoa chega assim, não, prova oral é só treino, prova oral é você chegar e você só... Tudo bem, treino é importantíssimo mesmo. Realmente eu acho um dos pilares da prova oral. Mas você já percebeu que quando você chegar lá, é tudo ou nada? E isso pode gerar muita ansiedade. É uma Copa do Mundo, amor. É uma Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. Imagina o Neymar no final da Copa do Mundo, é a mesma coisa que um concurseiro em uma prova oral. Exatamente, porque se a gente pensa, poxa, tá... Fiz a primeira fase, aprovado. Fiz a segunda, aprovado. Agora a gente já tá ali. É isso aí. Quase indo pro gol. E aí falta uma etapa que é a prova oral muitas vezes. E puxa, é literalmente tudo ou nada. Depois de um percurso que você foi aprovado, você tem a possibilidade de não ser aprovado. E muitas vezes acaba que quando existe a reprovação ali na prova oral, o candidato pode acabar questionando as suas competências. Mas isso é muito injusto nesse aspecto, porque, como você disse, existem outras questões para além da competência em si.
do quão capaz aquele candidato é de realmente promover um conteúdo, até porque ele foi aprovado na primeira, ele foi aprovado na segunda, então ele tem um conhecimento muito bacana em relação a isso e talvez outros fatores podem ter contribuído para não aprovação. Não, total. Eu vou lhe falar uma coisa aqui interessantíssima. Você quer saber uma coisa que acontece demais entre concurseiros de segunda fase oral, que muitas vezes os psicólogos, agora eu falo psicólogos, necessitam trabalhar isso nas terapias com os concurseiros? Ele sempre vai fazer um treino ou imaginar que a prova vai ter um cenário ideal de que ele sabe todas as perguntas. Ou o contrário. Se você de perguntar, ficar catastrofizando. dizer assim, eu não vou saber de nada, não vou saber responder. Sim. Só que você chega e diz assim, não, eu vou estudar tanto, que eu vou saber de tudo. E eu vou lhe dizer, isso não vai acontecer. Gente, na minha prova oral caiu uma questão de empresarial. Você me perguntar o que eu achei empresarial, rapaz, eu sei pouquíssimo de empresarial, mas caiu a questão. E eu tive que me virar. Por isso que nos treinos de prova oral, lá no curso, a gente tem um curso chamado curso pós-breve, que a gente trabalha principalmente alunos de provas orais, provas de segunda fase, de tribuna. Primeira coisa que a gente tenta botar nos simulados, alguma questão hiper difícil, que aquele aluno não consiga sair. E se ele der uma titubeada no psicológico, eu vou bater em frente com ele. Eu vou dizer, aluno, você tem certeza que você está respondendo isso? Você tem certeza que você está falando? E às vezes a resposta pode até estar certa. Não, isso. Mas eles vão ali para ver se, opa... E eu vou testar. Qualquer titubeada, veja no Ministério Público de Minas, é uma prova ao vivo, você vê no YouTube. O aluno começa a gaguejar, assim, candidato você como promotor de justiça, você tem certeza que você está respondendo dessa forma? A pessoa diz assim, opa, peraí. Ele não está ali querendo testar teu conhecimento, ele está querendo testar teu ego, teu controle emocional. A gente acha que quando você passar por um concurso de juiz, de promotor, o réu vai querer te humilhar também. Você vai ter situações que você vai ter advogado lhe peitando. Você vai ter situações que você vai ter uma insurgência de um funcionário público ou até mesmo de um parceiro de trabalho que você tem que ter um jogo de cintura. O que ele está tentando lhe treinar ali é por aspecto psicológico. E o aspecto psicológico não para na prova de concurso. Isso vai depois do cargo. Gente, você fazer uma denúncia de um réu que é um réu que tenha muitos crimes na carteira, um réu que realmente tenha uma bagagem de perigo, um réu de presídio de segurança máxima, uma organização criminosa, você acha que você vai ficar tranquilo? Eu já vou lhe dizer, não vai ficar tranquilo. Você não vai. Um magistrado que vai precisar de uma proteção de policial do lado, porque prendeu um chefe de quadrilha, você acha que aquele magistrado vai ficar tranquilo? Ele precisa ter um aspecto psicológico, senão ele não consegue exercer a função dele. Mas uma das principais coisas que eu digo é, além desse aspecto da simulação das provas, retornando um pouco para o assunto tempo, além do tempo de passar no concurso, o que o tempo mais provoca é o que a gente chama de ansiedade. Para quem não conhece a Laís, gente, a Maria, ela dividiu comigo todos os momentos de concurso público, todas as dificuldades da minha vida, e ela sabe o seguinte, no meio da caminhada, eu tive tanto estresse e ansiedade em concursos públicos que eu desenvolvi vitiligo. A minha sobrancelha foi uma lesão vitiligoidal, e aí a médica olhou para minha cara e disse, meu filho, é melhor você diminuir um pouco o estresse. A gente sabe que isso é um plano ideal. Mas assim, poxa, você desenvolveu uma doença autoimune derivado de um estresse de concurso, é algo que você tem que analisar. Foi aí onde eu comecei a parar e a Lala olhou para mim e disse, amor, você precisa fazer um acompanhamento mais de perto. E aí, assim, focando um pouco sobre essa situação, veio muito aquele ponto do tempo no sentido de eu quero passar logo, eu quero, a minha felicidade, ela tá pautada no momento em que eu for aprovado, de certa forma. Imagina, gente, quando a gente coloca a nossa felicidade tão nesse aspecto, é como se tudo que a gente vivesse até chegar, não tem tanta importância, beleza, eu tô feliz, eu tô gostando, tá legal, mas a minha felicidade mesmo vai ser quando eu passar. Então, se demora, se não tá acertando ali talvez os simulados da forma que gostaria, ou se tá acontecendo qualquer coisa, o nível de estresse vai ser estratosférico, vai ser enorme, porque a gente está colocando como uma única felicidade um aspecto só. E quando a gente pensa de que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, a gente entende de que, puxa, quando tu passar no concurso,
a vida que aconteceu, ela não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar. Tudo que tu tá passando até ela acontecer, simplesmente já passou. E o que eu gosto muito, assim, de falar é, tipo, quando tu passar, como que tu vai querer olhar para o teu percurso? É isso mesmo. Tu vai olhar para trás e vai dizer, nossa, caramba, eu sofri tanto e olha só, já tô aprovado. Ou então, nossa, foi muito difícil, eu batalhei, mas, cara, eu consegui aproveitar o processo, eu consegui me recompensar no processo, não somente na meta em específico, mas eu consegui fazer com que a minha jornada fosse linear com os meus valores, com os meus propósitos, com aquilo que eu acredito e vivenciar mesmo a minha vida, que quando eu passar vai ser uma etapa concluída e vai ser uma fase maravilhosa, mas que até lá ainda tem muito chão pela frente. E assim, sabe, o fator de ansiedade, ele é um fator que a gente sabe que ele atrapalha tudo. Primeiro que tem uma iniciação a uma possível catastrofização, como você falou, quando você começa a pensar que você não sabe de nada. Todo aluno, em véspera de prova oral, se você perguntar para ele, caramba, tu tá voando, tu tá falando, tu é doido, cara, pois a minha sensação é que eu não sei de nada. Uhum. Isso é uma consequência, entendeu? Isso é uma consequência. Você vai ver a ansiedade, ela gera aquela falta de vínculo ao cronograma. Por quê? Porque você vê uma coisa tão a longo prazo, você diz assim, cara, eu não tô evoluindo muito. Eu comparo muito com o curso público com a academia. Muitas vezes você está na academia, malhando, fazendo a dieta, treinando, e você não vê resultado imediato. E por que é importante a gente permanecer no exercício físico? Porque ao longo do tempo, você vai definindo músculo, você vai hipertrofiando, você vai criando aquilo que você acha bonito no espelho. É o que eu digo. Olha só, se a gente focar na academia com esse objetivo, a gente desiste logo. Por quê? Porque daqui que a gente consiga a definição necessária, a gente precisa todo dia ter uma alimentação bacana, a gente precisa fazer os exercícios de uma forma correta. Então, se a gente for pensar, eu vou para academia para ter músculos bem definidos, pera lá. Isso vai ser uma recompensa a muito longo prazo. Mas tu precisa entender que a prática regular de atividades físicas vai melhorar o teu sono. Consequentemente, com o teu sono melhorado, tu vai ter mais disposição durante o dia. Tu vai conseguir ficar menos ofegante com as coisas que tu faz. Tu vai conseguir fazer as coisas de uma melhor forma. Vai melhorar a qualidade de vida. Vai regular o teu humor. Então, a gente começa a entender que durante o processo existem coisas positivas de eu estar fazendo o que eu faço. E eu vou te falar uma coisa, amor. Tu sabe o que, em comparação ao mundo do concurso público, o que os músculos e a beleza corporal, comparado à tua saúde, teu sono regulado, isso que você falou, sabe o que acontece? Eu vou lhe comparar agora. No concurso, o aluno, por exemplo, na academia, ele busca os músculos, ele busca aquilo, e ele vai desistir com o tempo, porque aquilo não é um propósito a ser seguido. E sim sua saúde, melhora de vida, essas coisas. O concurseiro, ele vê o salário. Isso, o salário. Eu vou ver o salário. Não, vou ganhar 32 mil, 35 mil reais por mês, eu vou resolver minha vida. Deixa eu dizer um negócio. Você não se tocou, mas você vai passar 40 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. 35 anos, porque 40 eu tô botando em uma compulsória, mas 35 anos no... presta atenção, gente. Eu não tô falando de 3 meses, eu tô falando de 35 anos da sua vida, todo dia fazendo uma coisa. Aí eu vou dizer... Você acha mesmo que você vai ser feliz em algo que você apenas está vendo financeiro? Em 4 meses tu se acostuma com aquele salário. É por isso que todo aluno meu que chega diz assim, professor, tu viu aquele concurso que saiu de tal coisa que vai pagar muito melhor do que os outros estados? Eu digo, peraí, esse concurso é de quê? Tu tá estudando para magistratura durante 2 anos e meio. Tu vai mudar para concurso de delegado, vai mudar para um concurso de analista. Com que sentido? Aí ele diz, não é porque está pagando muito bem. Eu entendo que você precisa se sustentar. Isso pode ser uma etapa da tua vida, mas jamais o objetivo final. Porque, primeiro, você precisa tentar pelo menos o mínimo de vocação naquilo que você está fazendo. Pelo menos, não estou dizendo que você precisa ser o melhor juiz, o melhor promotor, defensor, procurador do mundo, não. Estou falando o quê? Você precisa ter o mínimo de vocação. Eu odeio direito penal. Meu amigo, se você fazer concurso para promotor de justiça, você vai penar demais. Eu amo direito penal e processo penal, minhas matérias prediletas. Se você fizer para procuradoria, você vai saber que você quase nunca vai atuar com isso. Então, a grande questão é, poxa,
o meu foco não tem que ser um salário. O meu foco não tem que ser uma coisa, resolver minha vida. A vida não é um problema para ser resolvido. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar e dizer, gente, eu vou trabalhar com isso. O meu propósito é criar uma família. Meu propósito é melhorar a vida da minha família. É ser feliz, é mudar a vida das pessoas, entendeu? Isso faz o estudo ser mais leve. E quando a gente foca no salário especificamente, a gente também deve levar em consideração que no teu percurso enquanto promotor, enquanto juiz, enquanto o que quer que seja o teu cargo, vai te pedir algumas atividades que não terão um plus no salário. Não vai ter. E aí você vai dizer, ah, não, eu vou fazer só o que precisa ser feito para ganhar o salário tal. Eu não vou além. Por quê? Porque eu tô focando no valor, eu tô focando no dinheiro. Eu não tô focando em exercer a minha profissão de uma forma que eu considero efetiva. Eu não tô ali porque, caraca, fazer isso aqui me move, isso aqui é o meu propósito, isso aqui faz sentido para mim, mas o que eu poderia ganhar em relação a isso? Não, e assim, sabe, amor, é muito interessante, porque eu vou falar isso para os concurseiros, lógico que não vou falar nomes porque é antiético, mas existem muitos membros entregando a toga para viverem realidades de mídia digital, Instagram, se estão se transformando em palestrantes, em coachings, e ok, isso é um direito deles. Sim. Mas a grande questão é, você tem que enxergar que isso daí é o mínimo do mínimo do mínimo dos membros que estão acontecendo. O resto, todos estão permanecendo nos seus cargos por 30, 35 anos, e isso vai acontecer Sim. com a maioria das pessoas. E até porque concurso público é propósito. É isso. Porque se for dinheiro pelo dinheiro, tu pode conseguir o dinheiro sendo um excelente empresário. Tu pode conseguir fazendo ali uma gestão de mídias fantástica. Então é propósito. É propósito. Tu tá ali porque algo brilha aos teus olhos. Tem algo que te faz querer estar naquele movimento. Total. Eu vou dizer um negócio pra vocês, isso é em toda profissão. Claro, você chegar, com certeza. A gente já foi em emergência, vocês sabem que quando a gente chega lá, você diz assim, caramba, esse médico aqui é vocacionado, caramba, o que faz? Outros dizem assim, não, esse aqui tá só para cumprir tabela e ganhar o salário dele de plantão. Você sabe disso. E aí eu vou só pegar um gancho do que tu falou, da vocação. Às vezes a gente acaba também entrando em um processo de autossabotagem. É isso mesmo. Porque imagina... Se eu tenho um propósito de... Nossa, meu sonho é ser promotor de justiça. Cara, mas eu acho que eu não tenho vocação, não. É isso mesmo. Cara, eu vejo ali algumas pessoas exercendo e tudo. E eu, puxa vida, talvez eu não consiga isso. Acho que eu não tenho vocação. Mas é muito importante a gente levar em consideração que o teu propósito alinhado com eu quero ser promotor de justiça porque condiz com os meus propósitos, condiz com os meus valores, condiz com a vida que vale a pena ser vivida. Para mim, a vocação ela fica um pouco de lado porque a gente vai lutar para te fazer um excelente promotor de justiça com muito estudo, com muita dedicação, com muito empenho. Você consegue ser um excelente mesmo que teoricamente, tu não tem uma vocação nata para isso, mas ela pode ser construída porque aquilo é muito importante para ti. E assim, nós vamos chegar já agora, eu vou passar para um assunto que você tocou e eu me lembrei agora, é primordial no mundo dos concursos. Gente, vamos voltar para a nossa linha do tempo. O aluno, ele foca no tempo, depois ele tem uma ansiedade muito grande, a pressa, a agonia, aí vem a questão da, como a Lala falou, vem a questão assim da falta de confiança, acha que não é capaz, que não vai conseguir, aí você começa já a procurar concursos meios porque deixa de acreditar no seu potencial, e aí vem uma questão fundamental que eu julgo que o concurseiro tem que tomar muito cuidado. Tempo, ansiedade, comparação. Comparação no mundo dos concursos, se eu pudesse elencar o maior veneno, seria comparação. Começa aonde? Na maioria das vezes em rede social. O Instagram ele é maravilhoso para o concurseiro se atualizar, para ele saber de cursos, para ele saber até de editais. Maravilhoso mesmo, excepcional. Mas é muito complicado o Instagram se você não pôr um limite ou se você não tiver um psicólogo do seu lado lhe ajudando a você enxergar com maturidade aquela rede social. Vou lhe dizer por quê. As pessoas não postam muitas vezes a trajetória de concurso, elas não postam as dificuldades. Elas colocam só o resultado, né? Elas só botam o quê? O resultado. E lá vem o resultado, muitas vezes, pode ter certeza. A pessoa não bota que passou 5 anos estudando.
Quando ela elenca uma quantidade de tempo, ela bota o quê? Eu só estudei 2 anos e meio e passei. Eu fui aprovado em tantos concursos. Você está querendo ser aprovado ou quer alimentar seu ego? Até porque nas redes sociais as pessoas elas não mostram o que elas não querem que os outros vejam. Exato. Então, a gente acaba esquecendo isso, porque quando a gente olha na rede social do nosso colega e vê ali todas as conquistas, tudo de bacana, é claro, ele só vai botar aquilo, ele não quer, ele não vai colocar pra ti ali os processos de vulnerabilidade que ele passou, as dificuldades que ele teve no processo, como foi até ele chegar ali. E aí a gente acaba comparando a nossa jornada com um ponto da vida de alguém. E aí é o nosso momento de tentar entender de, opa, pera lá, eu conheço a minha jornada, eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço as minhas vitórias, eu conheço tudo isso, mas eu só tô vendo essa vitória da pessoa, eu não consigo, é uma comparação injusta. Essa questão da injustiça, eu acho fantástico você ter mencionado, porque é o seguinte, você tá pegando em uma foto o universo que é a vida da outra pessoa, em segundos você tá se comparando. Eu acho isso, no mínimo, loucura. Sim. É loucura. Você diz assim, você sabe se aquela pessoa teve as mesmas dificuldades que você? Com certeza, você pode ter tido muito mais dificuldades que aquela pessoa. Você já sabe se aquela pessoa ela teve um apoio da família para chegar ali? Você sabe se aquela pessoa ali teve um acompanhamento psicológico para chegar ali? Por que ela levou mais tempo que os outros? A gente acha que, não, psicologia é uma coisa supérflua, uma coisa que eu não preciso, eu vou tentar. Isso aí. Gente, isso daí é um atalho para a sua aprovação. É um dos pilares. Eu julgo que seja um dos pilares, onde eu falo isso. E eu não estou falando aqui porque, meu Deus, eu estou falando na frente do psicólogo. Eu vivi isso. Quando eu não tinha um acompanhamento psicológico de perto, eu tinha as minhas noias, eu tinha os meus pensamentos de que eu não era capaz, eu ficava analisando os fatos totalmente distorcidos. E tu tocaste num ponto agora que é essencial, quando tu falou noias e pensamentos. Na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos esses erros de processamento de informação de pensamentos automáticos distorcidos. É isso. Então, quando a gente olha um pouco para as distorções cognitivas, eu gosto muito de explicar de uma forma bem didática para ficar claro para as pessoas. Imagina, né? Se você usa óculos, certamente você já deve ter ido no oftalmologista em algum momento da tua vida. Então, vamos recordar aqui comigo como que foi a tua ida no oftalmologista. Com certeza tu fizeste aquele exame que o médico ele foi passando de lente por lente. E aí ele perguntava, e agora, você tá conseguindo enxergar com mais clareza? E você, tá tudo embaçado. E aí passava outra, e agora? Você tá enxergando com mais clareza? E aí, nesse momento, você diz, nossa, agora eu tô enxergando tudo com mais clareza. É verdade. E aí, imagina que tu já sai do consultório com o teu óculos novo. Visualiza essa hipótese. E aí, tu tá ali vendo tudo com mais clareza. E tu olha pra recepção do médico e tu fala assim, nossa, eu não tinha reparado que essa cadeira era dessa cor. Nossa, eu não tinha reparado nos detalhes nítidos que estavam aqui nessa sala. Só que a sala, ela não mudou. A recepção, ela permanece a mesma da hora que tu entrou no consultório até a hora que tu saiu. Mas a tua forma de enxergar a realidade passou por uma transformação. Nossa. Porque antes tu estava enxergando de uma forma completamente embaçada. Sensacional. E agora tu consegue enxergar de uma forma mais clara, mais nítida. E muitas vezes a comparação é uma dessas lentes embaçadas que nós temos de enxergar a realidade. Que a gente acaba colocando de, puxa, fulano de tal é muito mais inteligente do que eu, não vou conseguir passar. Ou, puxa, essa pessoa é muito mais dedicada, eu não vou conseguir passar. Então, a gente acaba se comparando muito com uma realidade que não é a nossa. E até mesmo outras situações podem estar sendo tão distorcidas que por a gente estar no automático, a gente não consegue perceber que são distorções. Então, quando a gente pensa sobre várias situações, caramba, não vai dar tempo de estudar tudo e eu vou acabar perdendo o prazo da prova. Ou então, meu Deus, como que vai ser tal coisa? Essa é a pior coisa do mundo e a prova vai ser uma catástrofe total. A catastrofização também é uma distorção cognitiva. Então, se hoje tu percebe que tu tens muitos pensamentos automáticos que não estão condizendo com a realidade, um exercício muito bacana é a gente enxergar esses pensamentos como hipóteses.
eles não são verdades absolutas. São possibilidades que nós temos de enxergar a realidade. Quando a gente pensa, nossa, e aí eu vou chegar lá na prova e eu não vou conseguir falar nada e eu vou travar e tudo. Opa, tá, essa é uma possibilidade que tu tem de acontecer na prova. Mas quem catastrofiza acha que é uma verdade totalmente Exatamente, perfeita. e é por isso que a ansiedade... Eu vou dar branco, não vai acontecer, vai ser a pior prova do mundo, vou passar vergonha. E detalhe, você tem que ser... É um ciclo. Não, total. E assim, sabe, é tão interessante falar isso que a comparação, ela leva a inúmeras outras etapas. Você começa se comparando, a dizer assim, a vida do outro é tão boa, ele já passou. Ai, meu Deus, por que só comigo não acontece isso? Eu já tive o pensamento da minha época de concurso, eu partilhei isso com o Lala. Será que eu sou burro? Será que eu não tenho capacidade para ser um aprovado no concurso de membro? Eu falei isso, mas a questão é, você precisa entender que os aprovados não são excepcionais. 90% dos aprovados não são aqueles superdotados que você vê em filme, que jogam xadrez, que resolvem um tabuleiro em 2 minutos. Não é aquilo. Só na verdade, passa quem não desiste. E detalhe, a disciplina, ela é a maior força do concurseiro. Porque eles dizem, caramba, eu vou ficar aqui com o meu tempo. Ah, fui ruim numa prova. E na outra. Para você ter noção, olha que loucura. Na prova do Ministério Público de Goiás, eu fiz 6 meses antes da prova do Ministério Público do Ceará. Gente, eu tô falando de 6 meses. Foi uma das piores provas da minha vida. No Ceará, eu fiz 82 pontos. De 100. Então, assim, você diz assim, você passou per nota de corte. É um concurso que a nota de corte foi 81. Então, você olha assim e diz assim, caramba, tipo, eu saí de uma nota péssima de Goiás e eu cresci muito pro Ceará. E você diz assim, professor, mas isso daí foi sorte. Tudo bem, mas logo em seguida eu também passei para a segunda fase de São Paulo. Aí você pensa assim, o que mudou de Goiás para o Ceará ou São Paulo? Eu vou lhe dizer, muitas vezes você precisa enxergar a prova, individualmente falando, como um universo. Gente, cada prova é um universo. Cara, muito bom. Tá entendendo? Assim, muito bom, muito bom. Eu vou para uma etapa. Vocês enxergam 5 provas, assim, ai meu Deus, vai cair a mesma assunto. Sim. Não vai. E outra coisa, o concurseiro ele tem que ter uma maturidade. Se você for para uma prova, por exemplo, eu já reprovei em segunda fase, fui aprovado no meu concurso dos sonhos, que era aqui. Aí você diz assim, professor, não foi um baque? Foi, gente, pelo amor de Deus. Às vezes você reprovar numa prova que você quer muito, é uma das piores coisas, mas a questão é, você tem que enxergar o seguinte, reprovei, é difícil? É. Fecha aquela página, vamos focar no outro universo. É como se você fosse um joguinho de videogame, você diz assim, gente, eu entrei num mundo, concluí essa fase, ok, beleza, deu certo? Lindo. Sim. Não deu? Vamos para a próxima fase. Isso daí é uma forma que você tem de isolar as provas. Até para você enxergar a estratégia de cada banca. Com certeza. Sebrasp é uma coisa, Vunesp é outra, FCC é outra, e assim você consegue dançar o jogo da banca. E a comparação, ela é muito engraçada, porque assim, eu vou até dizer, consequentemente, quando você se compara, vem aquela questão do sentimento de incapacidade muito grande, e você diz assim, eu não acho que eu vou conseguir passar nessa prova, então para que eu estou estudando? Aí vem o quê? A perda daquela sintonia com o teu estudo, com o teu cronograma. É como se você fosse entrar... Mas aí é porque tu tá focando na aprovação e no propósito também, exatamente. Né? Mas eu tô dizendo o pensamento que o concurseiro tem. Ele não tá... Ele chega um momento da vida que ele tá tão cego que ele esquece totalmente de propósito. E além disso, assim, tu trouxe um ponto muito importante, que tu falou assim, na hora que tu tava falando da prova e tudo, professor, foi sorte. E tu já percebeu como isso pode ser uma armadilha? Total. Por exemplo, se eu me dou bem numa prova, eu penso, cara, foi muita sorte. Nunca é mérito. Mas se eu me der mal, eu começo, cara, eu tô muito mal. Eu não tô conseguindo estudar direito, eu não tô bem nas matérias, eu não tô indo bem. Então, a gente acaba menosprezando as nossas características positivas, o nosso estudo, e não levando em consideração outras variáveis que não dependem da gente, como a própria banca, que muitas vezes você não vai ter um domínio específico apenas do conteúdo teórico, mas de como aquela banca prepara toda a prova, né? E assim, sabe, amor, vou lhe falar um negócio aqui interessantíssimo. Eu vou lhe dizer, talvez, qual é o ponto primordial que a psicologia vai atuar no concurseiro. É a
capacidade de enfrentar as desilusões de concurso. Vou lhe dizer por quê. Quando o psicólogo, ele mostra ao concurseiro que é possível se frustrar em concurso, que ele pode enfrentar aquilo, que ele é mais forte do que aquilo, que ele tem força para conseguir seguir a disciplina, que ele pode enxergar, assim, como você falou, os pensamentos distorcidos automáticos. Ele consegue principalmente saber o seguinte: não, eu preciso saber aonde está a minha falha. É uma loucura falar isso, mas muitos concurseiros não fazem simulado com medo do resultado do simulado. Sabe por quê? Eu não estou falando de prova, não. Porque para ele reprovar em prova, ele diz assim: ah, não, é o nervosismo, eu tenho uma desculpa perfeita. Mas aquele simulado em casa, tranquilo, com ar-condicionado, ou então com um ventilador do lado, sem ninguém perturbando, só você e a prova, você diz assim: vou não. Sabe por quê? Porque se eu tiver uma nota baixa nesse simulado... E essa fuga pode estar te impossibilitando de viver a vida que tu gostaria de viver. E de ser aprovado. Literalmente. Tu tá entendendo? Aí, tipo assim, a pessoa diz assim: eu não vou fazer a questão, não. Tem um aluno meu que eu perguntei assim: cara, eu te passei no cronograma pra tu fazer questão todo dia. Vamos ser sinceros comigo, por que tu não tá fazendo? Ele disse assim: eu não tô querendo saber de tempo, não. Eu sei que você pode diminuir jurisprudência, fazer questão. Vamos lá, eu quero ser sincero. Aqui a gente não está trabalhando questão só mais de professor-aluno, não, que é questão de pessoa mesmo, ser humano. O que está acontecendo? Cara, porque toda vida que eu vou fazer questão, eu estou fazendo 20 questões. Se eu errar 10 das 20, eu fico extremamente frustrado e acabo meu dia. Aí eu disse: talvez você possa perceber que aquelas 10 questões que tu errou, que tu foi corrigir, foram as 10 questões que tu mais aprendeu. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? É isso que eu mostro a vocês, aonde a psicologia se encaixa. Porque ela vai mostrar para vocês o seguinte: gente, é um pilar. Eu tô falando 50 assuntos aqui que todos conseguem ser perfeitamente auxiliados com o auxílio de uma psicóloga que vai mudar toda a tua vida. Aí diz assim: ah, amor, mas aí a questão que numa trajetória você precisa entender que existem muitos altos e baixos. Mas é esse o segredo da psicologia para o concurseiro. Na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos com 2 principais focos: a flexibilização cognitiva e a resolução de problemas. Quando a gente fala sobre flexibilização cognitiva, nós estamos falando de ajudar aos nossos pacientes a, de fato, enxergar essas lentes que estão distorcidas e ter uma flexibilização de compreender como que eles poderiam enxergar com mais clareza, de uma forma mais real, de uma forma mais condizente com a realidade, pensando no bem-estar e na qualidade de vida. E quando a gente fala de resolução de problemas, nós estamos ajudando o nosso paciente a elaborar estratégias de fato a lidar com o que está impossibilitando que ele tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Então, quando tu tem um foco muito grande de passar num concurso e tu percebe que os obstáculos que têm aparecido para tu passar no concurso tô procrastinando demais, tô muito ansioso, não consigo fazer as questões, nós vamos entender de que forma os pensamentos do nosso paciente estão influenciando sobre aquela situação, como que estão as emoções e os comportamentos, e também entender a função que está tendo ali essa procrastinação, a função que tem tido o não fazer algumas questões. Porque se eu deixo de fazer as questões com medo de me frustrar e vem o pensamento de quando eu erro, cara, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir passar, eu tô errando tudo. E aí é que entra a flexibilização psicológica e a resolução de problemas frente a uma mesma situação que seria não fazer alguma questão, por exemplo. E assim, tu quer saber outro ponto fantástico da psicologia, que eu acho fenomenal? Trazer o aluno para o mundo real. Sim. O mundo de concurso, ele é como se fosse um mundo virtual. Você pode dizer: que história é essa? Porque ele acha que é o seguinte: eu vou me trancar durante 4 anos dentro da minha sala de estudo, dentro do meu quarto, e eu não vou sair daqui, eu não vou viver, eu não vou conviver com família, ele esquece os lazer. Eu nunca, num cronograma, passo estudo em domingo. Tem que ter um dia de descanso, ou sábado, domingo, um dia, sem fazer nada, sem pegar num livro. Isso descanso também é treino. Você precisa renovar suas forças. Eu tive isso de passar muitas semanas estudando ininterrupto, meu rendimento ia lá para baixo. Sem dormir direito. Essas coisas. E acaba que você se sabota, porque se você não dorme para ter uma qualidade de produtividade melhor no outro dia, tu não vai dormir e, consequentemente, o fato de tu não ter dormido vai acabar com a tua produtividade no outro dia. Então,
E assim, Não a compensa. psicologia, quando ela traz a gente para o mundo real, eu vou falar isso com todas assim, as palavras que acontecem. Muitas vezes, o mundo real, ele não vai levar ao mundo de concurso ser intocável. As pessoas dizem assim, pronto, vou dar um exemplo de alunos próximos. Chegam para mim e dizem assim, professor, esse cronograma foi horrível. Por quê? Porque eu não consegui estudar como eu queria. Lá no trabalho apertou, e aí eu realmente não tive como estudar minhas 6 horas líquidas por dia. Eu disse, não tem problema nenhum. Você é um ser humano, você vive. Que é isso? Parece que você não tá isolado do mundo. Não é porque você entra na sala de estudo que você... Ai, meu Deus, agora é uma paz, é o Éden. Gente, eu vou contar aqui uma história... É sério, eu vou contar uma história aqui pra você. A Lala vivenciou isso comigo. Lembra na época da pandemia? Eu estudei para a segunda fase e para a minha fase oral com meu pai na UTI. O meu pai, ele é um milagre de Deus. Eu trinquei os dentes, eu digo, se não existisse propósito, se não existisse amor pela profissão que eu queria ser, que é promotor X, sempre foi meu sonho. Minha namorada que está aqui sabe disso, minha mãe em casa, meu irmão que está em casa, meu pai que está em casa, eles sabem disso, que o meu propósito sempre foi ser promotor de justiça. Eu digo para vocês, ali teria morrido. E eu não deixei de priorizar. Minha prioridade era meu pai. O meu amor naquele momento era muito maior pelo meu pai. Eu estava lá do lado dele o tempo todo, segurando a mão dele na UTI, com medo de pegar Covid, com receio de estar ali. E eu trinquei os dentes. Eu digo, meu amigo, se fosse pelo salário, eu tinha desistido há muito tempo. Eu tinha jogado esse concurso para os altos. Mas eu disse ele, cara, quer saber? Eu amo também isso, eu vou pegar aqui o que é concurso, fazer umas questões aqui, eu vou revisar aqui minha jurisprudência, meu pai tá bem, tá estável, tá entendendo? Eu ficava, quando ele foi pro quarto, que foi uma benção, foi um milagre de Deus ele ter ido pro quarto, eu ficava ali com o meu livrinho, dava um banho nele, depois voltava, ficava ali estudando no meu celular, que é concurso. Gente, a vida não é perfeita, ela não vai parar porque vocês decidiram estudar para concurso. Se eu não tivesse naquele momento um acompanhamento semanal de uma psicóloga, eu tinha endoidado. É fato. Era pressão de um lado, pressão do outro. A gente não sabia que dia ser marcada a prova. Eu digo, meu Deus, tá suspenso esse concurso. Eu partilhava com minha namorada, com minha família. Eu dizia, meu Deus, mamãe, eu dizia isso pra minha mãe, como é que vai ser se agendarem a prova daqui a um mês? Na minha catastrofização mental, eu dizia o quê? Eu vou papocar. E aí é que entra o ponto da gente só fazer o que a gente pode fazer hoje. É isso. Daqui a um mês a gente não sabe se vai marcar a prova, se não vai marcar a prova. Total. Mas vai muito de, puxa, eu ainda não consigo prever o futuro. O que é que eu posso fazer hoje? Então é muito importante também a gente respeitar os nossos limites, né? Entender, poxa, nesse momento o teu pai estava precisando de ti, então com certeza tu estava ali inteiramente com ele, vivenciando com ele. E esse é um papel extremamente importante na tua vida, assim como o concurso. E aí é muito disso, da gente entender quais são os papéis que são importantes na nossa vida e que o nosso 100% não é igual todo dia. Se o nosso 100% em um panorama real, onde não precisam desses cuidados relacionados ao hospital ou algo do tipo, meu 100% é estudar tantas horas, naquele momento o teu 100% era isso. Era isso porque tu estava precisando dedicar mais tempo realmente ao... O que é o 100%? Sim. Varia. Às vezes meu aluno... Doutor, professor, se eu estou 100% no cronograma, eu digo, depende. Esse mês foi tranquilo para você? Porque se foi tranquilo, você não está 100% porque você não rendeu tão bem. Mas se esse mês foi pegado, você está excepcional. Você foi 110%. Você leu tantas leis, você adiantou na doutrina de penal geral isso, você adiantou em consumidor isso, você foi perfeito. Entendeu? Cara, parabéns, Deus abençoe, você está voando nos estudos. Agora, se a pessoa tem 8 horas disponível de estudo por dia, a pessoa rende pouco, a pessoa não está ali, pode notar. A pessoa que está em muito tempo disponível de estudo, que ela rende pouco, vou lhe dizer, vá atrás de um acompanhamento psicológico. Você precisa entender o que está acontecendo com você. E ainda vou dizer mais, aonde vai desembocar, para finalizar com chave de ouro, é um tema polêmico, mas é muito delicado falar isso. O concurseiro, ele entra no Instagram, vamos lá para a linha do tempo de novo, tempo, ansiedade, comparação, falta de capacidade, e aí é que vem uma frase fantástica, que
A incapacidade não deriva da dificuldade. A dificuldade deriva do seu sentimento de incapacidade. Aí eu vou entrar aqui onde é que você vai. A percepção de capacidade, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, eu olhava pro Pedro e falava assim, amor, tu é 1000% capaz de fazer absolutamente tudo. Mas você não se que tu quiser. enxerga. Exatamente. E assim, é sobre esse abrochar, de puxa, olhar mesmo pro quão capaz tu é. E assim, sabe, é muito interessante falar. Chega um limite tão grande de incapacidade, que a pessoa recorre a tudo menos o que ela deveria recorrer. Em vez dela ir atrás de um psicólogo para ela conseguir fazer uma terapia correta, evoluindo de verdade, fazendo a base do pensamento dela para quando ela chegar numa prova oral, numa prova subjetiva, numa prova de tribuna, ela tá segura, ela tá nervosa, mas ela tá ali, ela sabe se controlar, ela sabe quais são os pensamentos reais ou não, ela sabe analisar as distorções cognitivas automáticas dela. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai atrás de remédio. Quando muitas vezes não precisa, a pessoa não tem TDAH, a pessoa não tem isso ou aquilo, mas ela vai atrás de quê? Famosos dopings de concurseiro. Ritalina, Venvance. Gente, eu não sei se vocês sabem disso. Uma informação aqui belíssima para as pessoas. É uma informação, só um instante, gente. É uma informação belíssima para as pessoas. Mas as anfetaminas, elas caem no exame médico de concurso. Eu tive aluno que chegou na fase de inscrição definitiva, de mostrar os remédios, ele disse assim, professor, cara, eu rodei no exame médico. Aí eu parei assim, que é isso? Como assim, cara? A gente pensa logo uma loucura, né? A gente diz assim, como tô assim, aqui entre nós dois, você usou alguma coisa errada? Aí ele assim, não. Eu digo, então, qual foi o princípio ativo psicótico que você caiu? Anfetamina. Aí eu disse, peraí, tu toma Venvance? Ele disse, toma. Sem TDAH, no caso. Aí eu disse, e tu não mandou nenhum laudo de TDAH? Tu não tem TDAH? Tu tem ou não tem? Teu não. Eu digo, sinto lhe dizer, a probabilidade de você ter reprovado é grande. Aí você diz assim, eu não sabia dessa informação. Sinto lhe dizer que se você não tem TDAH, é até bom você saber dessa informação, porque agora você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Se não, se você não tiver pelo menos um demonstrativozinho que você tem TDAH uns 6 meses antes, 7 meses antes, pode ter certeza que você pode recorrer até o STF. Sim. Você vai reprovar. Então, e é interessante falar isso, depois é um assunto muito rico, né? Mas, por exemplo, você dá uma papocada com Venvance ou uma Ritalina, sem precisar, no seu termômetro ali de dopamina, e aí lá vai dar uma aula de mestrado, doutorado para vocês sobre isso depois, eu vou lhe dizer, você não está tendo noção, mas que dali, com o tempo, vai lhe acabar no seu rendimento. Então, o doping, todos os atletas que utilizam doping, eles param por um tempo. Tem concurseiro que está aí há 2 anos sem parar tomando Venvance Ritalina. Estudavam comigo, falando isso. Eu digo, cara, peraí, tu tá há quanto tempo? Mas, cara, eu tô há 1 ano e é bom demais. Eu digo, tá bom. Gente, é preocupante isso aí, entende? Isso você pode estar, assim, dando um tiro no seu pé. Por isso que eu reforço muito a necessidade que nós temos de aproveitar a jornada. Porque o que acontece? Quando a gente está com doses altas de dopamina, e que são doses externas, como a Ritalina e o Venvance, vai de 0 a 100 muito rápido. É isso. E, de certa forma, o nível de dopamina que a gente está ingerindo é muito rápido. Conforme eu aumento as doses, o que acontece? Eu começo a perder o prazer pelas coisas simples do dia a dia. Por quê? Porque eu tô tão habituado a ter um nível de dopamina tão grande que se eu tô sem aquela dopamina, eu fico, letárgico, eu não consigo aproveitar, vivenciar o momento presente, aproveitar coisas simples, naturais. Por quê? Porque o nosso corpo começa a pedir doses altas de dopamina. Ele começa a querer mesmo
cada vez doses mais altas. Então, se hoje tu toma 1 Ritalina por dia, tu vai precisar tomar 2 para ter o mesmo efeito que tinha. É isso mesmo. E aí, de repente, pode até possibilitar um vício nisso. Então, quando a gente fala sobre esse aspecto, é entender que o concurso, ele é uma jornada e que não necessariamente, como todas as jornadas, serão prazerosas o tempo inteiro. Mas mesmo diante a dificuldade, existe um propósito pelo qual tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Então é muito de, opa, eu não tô conseguindo lidar com dificuldade. Vamos na terapia pra gente conseguir lidar com isso. Mas tu vai lidar de uma forma positiva. A gente vai aprender a ser recompensado durante o processo, a aproveitar o momento. Realmente, isso é, assim, muito importante. Se tu não tem a necessidade de uma utilização de um remédio para isso, não usa. Não usa porque tu vai estar fazendo o caminho oposto que tu deveria fazer. Então, isso vai estar até, talvez, te impossibilitando de passar no concurso, porque acaba que desregula o sono, desregula todas as nossas questões Total. hormonais também podem ser influenciadas nesse sentido e a gente merece também ter uma construção de uma vida valorosa. Então, é realmente de vivenciar mesmo esse processo e não esperar também a motivação para fazer o que precisa ser feito. Tem muito disso. Não, e total. por isso que às vezes algumas pessoas usam a Ritalina. Cara, eu tô muito desmotivado, eu tô cansado, tô isso, tô aquilo. Aí eu, boto um remédio, vou pra motivação lá em cima pra fazer o que eu preciso fazer. Mas espera lá, isso não é um padrão de ninguém. Não. Ninguém sente motivação 100% do dia, o dia inteiro. E tu precisa começar a fazer o que tem que ser feito, independente da motivação. Então, tu precisa trabalhar o teu cérebro para entender o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. E assim, terminando a minha fala, a única coisa que eu queria deixar de recado para o pessoal que está estudando é o seguinte, de verdade, se você tem um sonho, a gente sempre vai pagar o preço por esse sonho, mas o segredo é nunca desistir dele. Eu tinha 28 anos na época, tem pessoas que passaram no mesmo concurso que eu, que tinham 42 anos, 45 anos, eles estão, inclusive passaram na minha frente, e estão mortos felizes. Então, não existe tempo, não existe essa questão de você se limitar. A maioria das coisas que hoje em dia talvez perturbem a cabeça de um concurseiro foi ele que criou, na cabeça dele. Então, procure uma ajuda profissional, uma ajuda psicológica principalmente, para que você consiga enxergar que é possível sim ter felicidade na trajetória. Isso não é um caminho do deserto. Ai meu Deus, vou atravessar aqui o Saara. É o concurso. Isso aqui é o inferno. Não, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Ao contrário, para quem tem sua religião firmada, Deus está em cada caminho seu. Deus está lhe acompanhando nessa trajetória de caminho, está lhe iluminando, você está aí no seu caminho. Quem tem seu apoio familiar, que pegue por ele. Quem tem seu apoio de namorado, namorada, que pegue por ele. Seja sempre muito honesto, conviva com as pessoas que você ama, porque isso ajuda demais. Gente, você tem um aniversário de um pai, de uma mãe. Gente, eu sempre disse à minha mãe, eu nunca vou perder o aniversário da senhora por conta disso aí. Né? Eu dizia, não vou, acabou. A Lala me conhece, ela dizia, quando era uma viagem que eu não podia ir, eu dizia, infelizmente eu não vou conseguir ir. Mas aniversários, momentos importantes, datas de namoro, eu dizia, o quê? Não, acabou. São prioridades na vida. Então, para encerrar minha fala, eu queria desejar, primeiramente, que procurem algo que faça vocês terem sentido em estar estudando. Dinheiro não é sentido. Dinheiro é uma ilusão. Um salário, uma coisa ali, é algo que vai te ajudar a te sustentar, é necessário, traz felicidade sim, tá? Traz felicidade sim, um dinheiro, 30 mil, 25 mil, 20 mil no final do mês na sua conta, você consegue sustentar a sua família, dar um presente para sua namorada, para sua esposa, para o seu filho, é muito importante. Você se sustentar, isso é ser humano, o trabalho dignifica o homem. Mas nunca se baseie na sua escolha de concurso apenas por isso. Tente ver algo a mais para que você consiga até mesmo levar essa trajetória com mais leveza. Eu não sou um filósofo, eu não sou nada aqui não, mas eu sei o que eu precisei para criar forças numa UTI vendo meu pai. Se fosse só salário, eu posso afirmar com toda certeza. Eu teria dito, vou tentar advocacia, vou tentar outra coisa.
Seria super possível. Gente, a advocacia hoje é muito rentável. Se você for um advogado que batalhe, que esteja lá no dia a dia guerreando, é muito rentável, com esses amigos meus que estão com sucesso. Então, escolham Sim. e busquem viver uma trajetória mais leve. Por isso que eu digo, não estou falando isso que estou na frente dela lá. Busquem, por favor, uma ajuda psicológica para que vocês consigam, durante essa trajetória, saberem que vocês, primeiro, não estão sozinhos, segundo, que é possível também vencer o concurso público de forma mais tranquila do que vocês estão vivendo. E eu acho, sim, reafirmo, a psicologia é um dos pilares de aprovação do concurso, hoje em dia, principalmente na geração que a gente está. Com certeza. E assim, focando um pouco na fala que tu trouxeste, né? Como é importante a gente focar em aspectos nossos, de como a gente tem lidado, como a gente tem pensado, como a gente tem se sentido, e principalmente aonde a gente tem se colocado, as pessoas que a gente tem permitido entrar também na nossa vida e vivenciar com a gente o nosso processo. Porque isso é muito importante. Eu lembro que a gente falava muito, né, amor, não vou poder tal coisa, eu não vou poder ir para tal canto. E naquele momento ali é muito importante a gente ter do lado, seja em relação a namoro, seja em relação à família, pessoas que te amem ao ponto de estarem com você nessa jornada, de não pode, é isso de apoio, de realmente nossa, eu quero a felicidade do Pedro mais que tudo nessa vida. Se ele não vai poder ir para tal coisa, eu quero que ele fique feliz. Se o fato de, nesse momento, a felicidade dele vai estar em estar estudando um pouco mais, estar se dedicando mais nisso aqui, tá tudo bem também. Porque aí já começa, né? Imagina que tu tem um propósito muito firme na tua vida de ter ali a tua aprovação no concurso. Mas aí tu começa a negar talvez alguns convites dos teus amigos. Você começa a ouvir, ai não, cara, tá muito chato isso, a gente não sai Tu mais, tá numa caverna, a tu gente não sumiu, faz mais. Ou então, pressões da família, de puxa, enfim, são tantas coisas que a gente escuta que são ruídos que estão impedindo que a gente acabe seguindo o nosso propósito. Então é muito da gente entender de, opa, pera lá. Essa pessoa está trazendo todos esses pensamentos, está trazendo as experiências dela, mas isso é sobre ela, não é sobre mim. E por isso que é importante a gente ter do lado pessoas que nos apoiem efetivamente. Ter uma rede de apoio que vai dizer, eu seguro aqui os trampos desse lado, a gente tá junto, vamos lá, porque é um processo, mas a gente tá junto para lidar com esse processo. Mas se tu não tem esse apoio, seja da tua família ou seja dos teus amigos, é importante que você crie a tua forma do teu apoio no teu microambiente, assim, seja em relação às coisas que você pode fazer por você para tornar o teu processo mais leve. E a psicoterapia é muito esse lugar que a gente vai conseguir separar o que é nosso, o que é do outro e lidar com o que é nosso. Entender de que o outro ele vai dizer várias coisas, mas que a gente não precisa trazer pra gente esse sofrimento que é externo e que depende muito mais dele mudar do que de mim. Então, a gente começa a ter todos esses processos realmente, né? Então, eu queria te agradecer, assim, imensamente, novamente, por ter vindo aqui, trazer toda a tua experiência, trazer todos esses teus conhecimentos gigantescos, tanto da área do direito como de vida mesmo. Então, quero reafirmar aqui que eu amo muito você, eu sou muito orgulhosa de toda a tua jornada, de como você se empenhou no teu processo, de como você seguiu firme, mesmo com as dificuldades, você esteve ali sempre pensando no teu propósito. E nunca foi uma coisa que tu disse assim, cara, a partir de agora eu vou desistir, eu não quero mais nada. Não, tu falava, puxa, tá muito difícil isso aqui, mas eu quero. E eu falava, não, vamos fazer acontecer, vai dar certo. Vai dar certo, a gente tá junto em relação a esse processo, assim, então pode falar. Eu amo muito você também e também queria deixar aqui registrado meu eterno agradecimento por estar comigo em todas as etapas do meu concurso, agradecer também minha família, que sem eles eu não conseguiria chegar aqui, e vocês podem ter certeza que tanto você quanto minha família, amor, foram realmente sensacionais durante toda essa trajetória. De verdade, que Deus também te abençoe, te dê tudo em dobro, por todo o amor que você fez por mim, por tudo que você até hoje faz, viu? De coração. Te amo muito. E obrigado pelo convite, foi sensacional, acredito que a gente possa ter contribuído muito aí pra galera, porque eu acho que o que fica é um podcast que o pessoal pode repetir, usar os cortes aí para simplesmente dar um recado legal pro pessoal também ter essa trajetória mais tranquila.
Gente, vocês viram, né, que aprovado. Então, se você pensa também em seguir nessa área de concurso, Pedro, ele oferta mentorias, né, específicas que ajudam ali possíveis candidatos a se tornarem promotores de justiça. Quer falar um pouquinho sobre a mentoria? Eu queria falar porque assim, a mentoria, com graça de Deus, talvez ela se prolongue por apenas mais um ano. Então, assim, se você está precisando, eu até agradeço que você venha logo conversar comigo, porque as pessoas sabem, quando você assume concurso de membro, Ministério Público, magistratura, é até bom deixar isso registrado, que você não pode mais exercer o trabalho de mentor ou de acompanhador individual. Você não pode. É vedado por lei. Então, assim, eu, infelizmente, por um lado, infelizmente por outro, só teria aí em torno de mais um ano e pouco para trabalhar essa questão que eu gosto tanto. Por isso que eu boto um número um pouco mais reduzido de pessoas para acompanhar de perto e poder dar uma atenção 100%, como eu gostaria que tivesse sido comigo na minha época. Gente, não percam essa oportunidade, né? Vocês estão vendo que já já a oportunidade vai ser finalizada. Então, essa é a chance. Se tu quer seguir nesse caminho e realmente ter também a tua aprovação, com certeza a mentoria é um excelente ponto para isso. E eu queria te agradecer imensamente por ter ficado aqui até o fim, ter continuado com os nossos conteúdos. Comenta aqui o que tu achou, curte, compartilha com amigos que tu achas que também vão se interessar por essa temática e aguardem que com certeza essa pessoa maravilhosa aparecerá mais vezes aqui para trazer mais conteúdos para vocês. Obrigado, Então, um beijo bem grande, a gente se encontra no nosso próximo episódio.